O subdesenvolvimento é aqui tratado como fenômeno coetâneo do desenvolvimento, consequência da forma como se vem propagando até nossos dias a Revolução Industrial. Essa frase é do livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, de 1967, de autoria de Celso Furtado. Celso Furtado é um dos 9 clássicos do desenvolvimento econômico com que eu trabalho no meu livro, e ele é justamente o foco do meu vídeo de hoje. Celso Furtado é um economista brasileiro, mais especificamente nordestino, nascido na cidade de Pombal, na Paraíba, em 1920. Portanto, estamos no ano de centenário de Celso Furtado. Celso Furtado é o autor do livro Formação Econômica do Brasil, provavelmente o livro de economia brasileira mais lido no mundo. E é esse livro que ele escreveu em 3 meses que ainda se constitui como uma das principais referências para entender a maneira como se estruturou a economia e a sociedade brasileira. Celso Furtado, para além de ser um economista, é um intérprete do Brasil. Com Raul Prebisch, Celso Furtado vai formar o referencial teórico do pensamento cepalino estruturalista ou do desenvolvimentismo latino-americano, identificado com a CEPAL. A CEPAL será, então, um divisor de águas, segundo o próprio Celso Furtado. E aqui repito as suas palavras no livro A Economia Latino-Americana, de 1976, em que ele diz: a partir dessas análises, já não cabia admitir, como hipótese de trabalho, a possibilidade de reversão a uma situação em que as exportações de produtos primários desempenhavam o papel de principal centro propulsor do desenvolvimento regional. E aqui ele está justamente se referindo ao diagnóstico presente e apresentado no Manifesto Latino-Americano com respeito à teoria da deterioração dos termos de troca dos bens primários em comparação aos bens manufaturados no longo prazo, e a necessidade, a partir desse diagnóstico, de provocar uma profunda transformação na matriz produtiva dessas economias periféricas para que elas pudessem romper com a sua condição de periferia. Para Furtado, importante destacar, cada economia nacional é um fenômeno particular de desenvolvimento e, justamente por isso, a partir das suas especificidades históricas e institucionais, é que podem ser então desdobradas políticas e estratégias adequadas para a construção de um caminho de desenvolvimento. Importante também destacar, da perspectiva de Celso Furtado, assim como dos autores da escola da qual ele faz parte, os autores cepalino-estruturalistas, o desenvolvimento compreende crescimento, mas vai muito além dele. Essa não correspondência entre esses conceitos, no caso da periferia, dos países subdesenvolvidos, se torna ainda mais importante, justamente porque as transformações necessárias no contexto do subdesenvolvimento eram ainda mais complexas e cruciais para o rompimento com aquela condição. De modo que o contexto dessas economias subdesenvolvidas e as estratégias necessárias para pensar com o rompimento da condição de atraso demandavam um tratamento teórico diferenciado. E é com vistas a esse tratamento teórico diferenciado que Celso Furtado vai então dar a sua contribuição teórica tão fundamental, não apenas para interpretar a economia brasileira e a economia latino-americana, mas também para desdobrar ações e políticas necessárias para transformar essas sociedades. Nações periféricas não possuem centros próprios de decisão, são economias dependentes, de modo que o padrão de inserção histérica periférico no comércio internacional seria resultado tanto da rigidez estrutural encontrada nessas economias, quanto da incapacidade de centros próprios de decisão romperem com essa rigidez estrutural inicialmente observada. A dependência das economias periféricas se revela de diversas formas. Por exemplo, a própria dependência tecnológica ou a assimilação de técnicas de produção importadas, que vai provocar uma tendência ao subemprego estrutural de fatores nessas economias
E por que isso vai acontecer? Porque as tecnologias importadas são importadas de contextos em que a mesma evoluiu no sentido de economizar mão de obra e intensificar o uso de capital. No caso da periferia, o fator que tem justamente maior abundância é o fator mão de obra. Então, quando se transplanta uma tecnologia que economiza a mão de obra, gera-se essa tendência a um subemprego estrutural de fatores. E esse subemprego estrutural de fatores levará ainda a uma outra armadilha, que é a manutenção da heterogeneidade estrutural inicialmente observada nessas economias. De modo que, ao observar, por exemplo, a maneira como vai se desenvolver a industrialização no contexto Brasil, principalmente pós-64, Furtado então vai identificar ali uma situação em que a sociedade vai se modernizar sem a economia se desenvolver. E ele vai falar isso justamente por quê? Porque o desenvolvimento, ou melhor, o progresso, na concepção vulgar, passou a confundir-se com a importação de certos padrões culturais, ou seja, com a modernização dos estilos de vida. E essa citação eu tiro também do livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que é um livro de 1967. Essa referida modernização vai provocar, no contexto dessas economias, a concentração de recursos produtivos nessas atividades que fornecem esse tipo de bem e, ao fazer isso também, vão levar a um recrudescimento da concentração de renda já inicialmente observada nessas economias. Desse modo, o subdesenvolvimento ainda vai permanecer mesmo com a modernização da estrutura, ou seja, aqui vai se enxergar uma situação de subdesenvolvimento com industrialização. Como bem ressalta Celso Furtado, o subdesenvolvimento é fruto das condições históricas que impediram a absorção do setor pré-capitalista e, portanto, levaram à perpetuação da condição inicial de heterogeneidade estrutural, gerando com isso uma situação que ele vai chamar, em outro texto de 1992, de armadilha histórica do subdesenvolvimento. Mas isso não quer dizer que a industrialização deixa de ser importante para provocar as mudanças necessárias nessas economias, porque a indústria é que teria justamente a maior capacidade germinativa e, portanto, transformadora das estruturas produtivas dessas economias inicialmente atrasadas. Como bem disse Celso Furtado, tudo se passa como se o processo de desenvolvimento fosse uma cadeia de situações interdependentes, na qual certas situações dependem das que ocorreram anteriormente, mas também possuem capacidade germinativa própria, capaz de modificar as tendências que até então se vinham manifestando. A intensidade com que se efetua o desenvolvimento depende da eficácia dos centros que tomam decisões estratégicas e também da plasticidade das estruturas. E essa citação é do livro Raízes do Subdesenvolvimento, de 1976. O bom aproveitamento dessa maior capacidade germinativa, que certamente Celso Furtado atribuía às atividades industriais, dependia, por sua vez, de uma boa capacidade interna de tomada de decisão e, portanto, de planejamento, mas também de transformação das condições estruturais, sociais, previamente observadas. E aqui chegamos a uma outra condição que fundamenta o pensamento cepalino estruturalista aplicado ao desenvolvimento. Ora, combinada às transformações na matriz produtiva na direção de atividades com maior capacidade germinativa, para usar o termo do Celso Furtado, deveriam acontecer também as chamadas transformações sociais. Essas transformações sociais implicariam uma modificação da maneira como a renda, a riqueza e o poder eram então distribuídos nessas economias. E daí então, Celso Furtado chega na definição de desenvolvimento periférico. Desenvolvimento periférico passa a ser, portanto, a diversificação e a ampliação do consumo de uma minoria cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou, desde o início, no progresso tecnológico. E essa citação também é do Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que é o livro de 1967. E aqui, Celso Furtado adiciona uma outra dimensão à sua análise, a dimensão cultural. E aí pode vir a pergunta: tem receita
tem um modelo para romper com a chamada armadilha do subdesenvolvimento, as transformações necessárias em tais contextos eram tantas que qualquer modelo que tentasse dar conta de partida de todas as particularidades já seria insuficiente. Por isso, são necessárias estratégias para além das chamadas políticas convencionais ou com um alcance pequeno ou de curto prazo. Por isso que também Celso Furtado vai indicar a necessidade de transformações de longo prazo, relacionadas especialmente aqui às chamadas reformas de base. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento necessariamente gera desequilíbrios. E o combate a esses desequilíbrios, como a inflação, por exemplo, não pode matar esse próprio processo de crescimento e desenvolvimento. E essa citação que farei agora é do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento de 1961. Então, a menos que se possam prever e evitar esses desajustes, pagaremos para não ter inflação e desequilíbrio externo o preço de aceitar a estagnação ou, no mínimo, um ritmo mais lento de crescimento. Então, a mensagem que fica dessa citação de Celso Furtado é que o processo de desenvolvimento no contexto de economias periféricas, ele necessariamente passará por obstáculos, só que o enfrentamento desses obstáculos que se observarem ao longo do caminho não pode se constituir em justificativa para minar o próprio processo de desenvolvimento. Haveria, segundo Furtado, uma tendência nas economias latino-americanas, nas quais se inclui justamente Brasil, a manutenção das grandes disparidades de concentração de renda e riqueza. E não à toa, essa vai ser uma grande preocupação da obra de Celso Furtado. Novamente, ele coloca em pauta uma outra discussão, que é a discussão do perfil de demanda encontrado nessas economias, a partir desse processo de industrialização que se observa nessas economias, carregado e protagonizado especialmente por indústrias produtoras de bens de luxo. E aí ele diz o seguinte: basta que o excedente seja consumido por uma minoria privilegiada que diversifica e amplia permanentemente um consumo abastecido do exterior ou investido no exterior para que se mantenha o equilíbrio do subdesenvolvimento. E aqui é importante destacar que a maneira como se apropria esse excedente econômico está diretamente relacionada à maneira como se organiza o sistema político dessas economias e, portanto, da maneira como se distribui o poder nelas. Há para Celso Furtado uma relação de retroalimentação entre a dominação política, a dominação cultural e a maneira como se apropriam os excedentes do progresso tecnológico. Isso permite que essas classes que desempenham esse padrão de consumo dito superior, emulado das economias centrais, uma situação de dominação cultural que, por sua vez, conforma a situação de dominação política. A maneira, então, como se difundem os frutos do progresso tecnológico dentro dessas economias periféricas, observados especialmente na modernização dos padrões de consumo, alcançáveis por uma parcela diminuta e privilegiada dessas economias, leva, então, a uma condição de dominação cultural que, por sua vez, legitima ideologicamente o sistema político ali constituído e, portanto, a maneira como inicialmente se observa a distribuição de poder nessas economias. E aqui, então, se constrói uma situação de conformação estrutural que bloqueia a passagem da condição de crescimento para desenvolvimento. Assim, para romper com a condição de armadilha do subdesenvolvimento, da perspectiva de Celso Furtado, fazia-se necessário atuar nas duas frentes. Do lado da oferta, transformando a matriz produtiva dessas economias na direção de atividades produtivas com maior capacidade germinativa, tal como a industrialização, e do lado da demanda também, modificando o perfil de demanda dominante nessas economias. E aqui, para finalizar o vídeo, destaco novamente a importância de Celso Furtado como um dos principais teóricos que fundamentaram a teoria do subdesenvolvimento, com uma interpretação extremamente original a respeito das especificidades enfrentadas e encontradas nesses contextos e da necessidade de pensar políticas originais e ousadas para romper com a condição inicial de subdesenvolvimento. É interessante também notar, dentro da obra de Celso Furtado, que vai escrever por 60 anos sobre a economia brasileira, sobre a economia latino-americana, sobre teoria do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, como ele vai incorporando ao longo da sua obra, e aí é importante atentar
para o seu método histórico estrutural e, portanto, a necessidade de não descolar a análise de Celso Furtado do contexto em que ele está escrevendo, ele vai incorporando ao longo da sua obra uma diversidade de elementos que vão tornando a sua análise cada vez mais complexa, como, por exemplo, a questão social adicionada à econômica, depois a questão ambiental associada à questão socioeconômica e, por fim, incorporando a dimensão cultural. Hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo.